Receba agora a palavra de Deus. E graças a Deus, até aqui Ele tem nos ajudado, Ele é Senhor da nossa vida, e hoje eu quero dar uma palavra a respeito de algo que vai nos ajudar bastante. Lá em Marcos capítulo 11, abre lá, Marcos 11, nós vamos estar vendo em Marcos 11, versículo 12, todo mundo achou aí, pessoal? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos, quando Jesus chegou perto daquela figueira, ele teve fome. E ele pediu o figo para a figueira. E alguém pode até dizer, mas pastor, ele pediu figo, mas não era tempo de figos. Irmãos, a pessoa que fica baseada na razão, ela vai receber muito pouco de Deus, pessoal, muito pouco. A pessoa, às vezes, ela trabalha com vendas, e ela coloca ali, isso aqui, deixa eu ver, tal dia, aí esse dia não vende, não adianta. Esse dia ninguém compra nada, porque está longe do quinto dia útil, e depois não sei o que, a pessoa não recebeu isso, não recebeu aquilo. Irmãos, quando nós entramos na razão, nós estamos deixando a parte da fé de lado. Nós entramos na razão. Eu estava vendo aí, falou mesmo da crise, a coisa está séria, nem adianta, é melhor a gente dar um tempo, porque estou vendo até... Não. Quando ele pediu o figo para a figueira, quer dizer, quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá. Por isso que quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, então, conforme a imagem e semelhança. Por que façamos? Porque ele não estava só. Se Deus estivesse só, ele falou, eu faço o homem conforme a minha imagem. Quando você está falando com alguém, você fala assim, olha, eu faço alguma coisa. Quando você está falando com alguém, façamos. Tem mais alguém quando você fala façamos? Você está sozinho, você diz, olha, façamos. Não, faço. Então, quando Deus, ele criou todas as coisas, Jesus, o Espírito Santo, ali estava, porque o Espírito movia-se sobre as águas, e o Senhor estava lá. Quer dizer, tanto é que para Jesus vir, ele nasceu de mulher, mas ele precisou se desfazer da glória dele. Que glória era essa? Porque ele era o próprio Senhor, ele era o próprio Deus. Quer dizer, então, quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá, então ele viu aquela figueira, ele conhecia todas as coisas. Quer dizer, então, quando ele chegou perto daquela figueira, ele sabia que aquela figueira poderia produzir o fruto. Ele sabia, quer dizer, ele conhecia todas as coisas. Mas quando ele chegou perto da figueira, ele estava com fome, e a figueira não deu o fruto para ele. Então, o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Mas o que eu quero passar para você é o seguinte, muitas vezes, pessoal, muitas pessoas têm pensado nisso, aquela figueira, o diabo não pôde impedir aquela figueira de nascer. Ele não pôde, porque a figueira nasceu. Só que houve ali alguma intervenção, talvez por raiva, por ódio de Jesus, né? Porque o demônio tem ódio, né? Quando você louva a Deus, o demônio se desespera, porque ele tenta colocar um problema na tua vida, e você ainda louva a Deus. Quer dizer, então, quando o diabo não pôde impedir a figueira de nascer,
mas ele fez ela resistir para não dar fruto. Talvez o demônio, ele não conseguiu impedir uma pessoa de entrar na igreja. Ele fez de tudo para uma pessoa não entrar na igreja. Quer dizer, eu não sei você, mas ele fez de tudo. Quer dizer, quando eu me tornei uma pessoa espírita, eu me tornei convicto de várias coisas que a Bíblia condena. Então, quer dizer, na realidade, humanamente era impossível entrar numa igreja, porque eu teria que voltar atrás de todas as minhas convicções, todos os livros que eu tinha em casa, todos os entendimentos que eu tinha sobre reencarnação, sobre tudo aquilo que eu acreditava, eu teria que voltar atrás, fora o meu deboche na frente dos meus melhores amigos, que eu ia ter que voltar atrás também com eles. Eles iam dizer, poxa vida, o que aconteceu? Né? O que ocorreu? Então, quer dizer, ele fez de tudo para eu não entrar na igreja. Aqui, se eu pegar a história de todo mundo, eu tenho a certeza que todo mundo vai ter uma história parecida com a minha. Pastor, o demônio fez de tudo para eu não entrar. Ele tentou fazer a figueira não nascer, né? Mas ele não consegue. As coisas de Deus são maiores. A figueira nasceu, mas ele tentou impedir a figueira de dar frutos. Então, muitas pessoas, o diabo não conseguiu impedir de entrar na igreja, mas agora ele quer impedir a pessoa de dar frutos. Ele quer impedir. Quer dizer, então, eu vou te mostrar por que ele quer impedir a pessoa de dar frutos. Quer dizer, porque o próprio Senhor, ele disse, né, que ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. Quer dizer, e a própria palavra diz que a árvore que não der fruto, ele corta e lança no fogo. Quer dizer, então, tudo aquilo estava acontecendo porque aquela figueira, ela ia ter disposição para Jesus. Você pode perceber, irmãos, tudo que é disposição para Jesus é uma batalha, é uma luta. A disposição para o mundo é totalmente diferente. Pastor, quando eu estava no mundo, pastor, olha, eu fiz cada coisa que você não acredita. Teve uns que vão dizer assim, pastor, um dia a gente estava tudo conversando no local e a gente falou, vamos para a praia. Entrou todo mundo dentro do carro, pastor, não é que foi todo mundo para a praia? Aí a hora que começou a descer gente da Kombi, como é que você conseguiu enfiar tanta gente dentro dessa Kombi? Como é que você conseguiu enfiar tanta gente dentro desse Fusca? Meu Deus do céu! Na hora o pessoal estava lá, tinha o meu primo, tinha um amigo do meu primo que estava lá também, falou, vamos passar, vamos pegar uma amiga nossa, e a gente vai, e era tudo fácil. Agora hoje na igreja, precisa ver, irmão, porque não sei o quê, porque e outra, como é que vai fazer? Eu vou orar para uma pessoa, será que essa pessoa não vai ficar no meu pé depois, não? E não sei o quê. O cidadão, quando estava no bar, ele não tinha medo que o outro ia na casa dele lá, pedir pinga lá. Quer dizer, não tinha, tudo aquilo, irmãos, que é para Deus, você pode perceber, o demônio tenta tirar a disposição, ele tenta tirar. Tinha gente que dormia tarde e levantava cedo, dormia tarde e levantava cedo, aí de repente falou, vai ter lá, nós vamos abençoar a pedra fundamental ali, na nossa tenda, um lugar para 10.318 lugares, e tudo mais, nós vamos lá. Eu só falei, mas vai pegar o feriadão, né? Quer dizer, é um negócio sério, eu fiquei de fazer isso, eu fiquei de fazer aquilo. Quer dizer, quando é para Deus, o diabo tenta tirar a nossa disposição. Por quê? Porque é para Deus, é para o Senhor. Poxa vida, estou sentindo falta daquela irmã, daquele irmão, vamos passar lá para dar uma olhada? Não, agora não, né? Poxa, por favor, né? Tem tanta coisa para fazer, depois a gente vê, alguém pede para alguém ver isso daí e tudo mais. Quer dizer, é o figo que Jesus pediu para a figueira, e a figueira não quis dar o figo, mas ele criou a figueira, ele sabia que aquela figueira podia dar figo, ele sabe aonde você pode chegar, ele sabe aonde eu posso chegar, quer dizer, o que eu posso fazer, o que eu não posso, por quê? Porque ele é dono da minha capacidade, ele é o Senhor da minha capacidade, ele me conhece. E quantos testemunhos você ouve, só falou, pastor, eu chegava e fazia isso, fazia aquilo. Se você colocar num papel tudo que a pessoa fazia, ia dinheiro. Por exemplo, se alguém aqui fumou, né? Hoje, irmãos, com toda a transparência do mundo,
Eu não sei quanto custa um maço de cigarro. Às vezes você pergunta, aí o irmão responde, aí a pessoa fala, então esse aí deve fumar. Não, irmãos, eu sei o que acontece na África, eu nunca fui na África. Quer dizer, o fato da pessoa responder o quanto custa um maço de cigarro não significa que ela fuma, significa que ela está melhor informada do que eu de quanto custa. Por exemplo, eu não sei hoje quanto custa uma pinga. Eu não sei, uma que eu também não bebia pinga quando não tinha pinga, quando eu estava no mundo, mas eu não sei hoje, mas eu creio que tem pessoas que sabem quanto é que custa uma pinga. Né? Maurício, quanto custa uma pinga hoje, Maurício? Não, o pessoal fica com medo de responder, porque fala assim, eu vou responder, ele vai falar que eu tomei uma ontem. Né? Mas não é, pessoal, a informação. Né? Quem tem ideia mais ou menos quanto está um maço de cigarro? Mais ou menos, vai. Não precisa ser aquele cigarro, não precisa ser o estoura-peito, mas também não precisa ser o melhor do planeta também. Quanto está um maço de cigarro? Não, mas sem ser no Paraguai. O cara vai fumar todo dia, vai no Paraguai, não aguenta. Tem gente que traz de lá, né? Mas um cara que compra aqui, quanto que está saindo? O Edson, você que tem experiência, quanto que está um maço de cigarro hoje, Edson? Se você ouviu alguém falar, pode falar para mim, não tem problema. Está 6, 7 reais, é isso? Alguém falar, né? Se você estiver chupando bala de hortelã, foi você mesmo que já deu uma pitada aí, né? Irmãos, vamos calcular. Se fosse 5 reais, né? Se fosse 5 reais, vamos colocar 5 reais, né? Tem gente que fumava um maço por dia, né? Quem aqui fumava um maço por dia, pelo menos, quando fumava? Pelo menos um, né? Fumava 2, né? 42 anos a senhora fumou 2 maços. Olha aí, 42 anos ela fumou, praticamente a minha idade. Ela fumou, tem um pouquinho mais, ela fumou 2 maços de cigarros, né? Se a gente calcular 10 reais, certo? Se ela fumava todo dia, se uma pessoa fuma todo dia, vamos colocar um maço só, vamos pegar um cara que está se matando aos poucos, só fuma um. Né? O que fuma 2 quer se matar mais depressa, mas tem uns que estão fumando um só, tem uns que querem se matar mais lentamente, só fuma 10 cigarros por dia, né? Tem uns que preferem se matar mais rápido, outros se matam mais devagar. A pessoa tem o direito, né? Ela acha que a vida ainda é dela, a minha não é mais minha, que Jesus já me comprou, né? Então eu não faço mais o que eu quero da minha vida. Mas suponhamos que a pessoa faça, então, se for 5 reais, né? Maurício, você pode não beber, você pode não fumar. Mas se a pessoa ela gastar 5 reais por dia, né, em 30 dias ela teria gastado quanto? 150, certo? Correto? 150. Irmãos, então um fumante que fumava pouco, ele tinha a disposição de gastar 150 reais do seu dinheiro todos os dias, todos os meses. Correto, pessoal? Se fumava 2, 300. Isso eu não estou colocando os goró. Porque geralmente tem um cigarro e tem um goró, né? E tem também. No mínimo, uma pessoa que fumava, uma pessoa que bebia, ela gastava no mínimo 200 reais por mês com bebida e cigarro. Uma boa parte que fazia isso, não é o caso da irmã não, que eu conheço a vida da irmã, que a irmã serve a Deus com amor, com carinho, só não dá 100 reais de oferta. Não dá. Você vê a disposição que o diabo tinha para tirar para ele as coisas. Aí a pessoa se converte, né? Começa a ficar tudo mais difícil. Porque eu não sei... Irmão, se a pessoa tivesse o vício, ela ia continuar fumando, ela ia continuar bebendo. Quer dizer, a disposição que aquela figueira tinha que ter tido, o diabo impediu. Quer dizer, aquela figueira, ela perdeu a oportunidade de entrar para a história, né? Agora, claro, a pessoa fala assim, o negócio é o seguinte, como estava muito caro o cigarro, eu parei de fumar, que a crise estava séria, é difícil isso acontecer, irmão, é difícil. Ninguém para de fumar por causa da crise, o cara dá um jeito de comprar um maço de cigarro, ele dá um jeito de tomar um negócio ali. Quer dizer, então, o que eu quero dizer para você? A respeito de disposição.
a respeito de disposição. Às vezes tinha gente, pessoal, que tinha muito mais disposição quando estava no mundo. Aí depois que entrou na igreja, quer dizer, o que aconteceu? O demônio tenta impedir a figueira de dar figo. Quer dizer, você não pode deixar isso acontecer. Quer dizer, se nós tínhamos uma disposição no mundo, por exemplo, um homem que tinha uma grande disposição antes de se converter, chamava-se Saulo de Tarso. O Saulo, irmãos, ele tinha uma disposição tremenda. Para começar, o Saulo se preparou estudando na escola de Gamaliel, né? Irmãos, para estudar na escola de Gamaliel, quer dizer, hoje, para você poder aprender sobre o Evangelho de Mateus, a única coisa que você tem que ficar é sentado aí quando terminar o culto. Hoje eu vou começar a ensinar sobre Mateus. Você não vai gastar R$1. Isso não vai sair nada. Também você não vai aprender com o Gamaliel, que era o maior professor da época. Você vai aprender comigo, né? Quer dizer, então, mas para o Paulo poder estudar na escola de Gamaliel, era uma luta muito grande. Ele teve que investir, algum investimento ele fez. Ele era um homem influente, e ele tinha uma disposição tremenda. Por que ele tinha uma disposição? Porque ele foi procurar as autoridades e falou: olha, eu queria que vocês me dessem uma missão. É como se alguém se alistasse, é como alguém se voluntariasse. O Paulo se voluntariou, que era o Saulo, né? O Saulo foi lá e se voluntariou. Para quê? Eu quero que vocês me deem a função, me deem essa função de perseguir e encerrar os cristãos na prisão. Eu preciso disso daí. Me dá. Era um cara, irmãos, podia ser um cara do mal, mas era um cara disposto ou não era? Era um cara disposto, irmão. Era um cara disposto. Quer dizer, tem gente que passou a madrugada toda pulando, dançando, bebendo, fumando. É uma pessoa que fez isso por mal? Fez, mas está disposta, tem disposição. Você tem que admitir que um cara que fica pagando um abadá, né? É abadá, aí eu já vou perguntar para o Wagner, carnaval é com o Wagner. É abadá, né, Wagner? Que chama, né? É abadá, né? Então, quer dizer, a pessoa fica o ano todo pagando a fantasia. Fica ou não fica? Ah, mas paga uma porcaria. Mas que ele tem uma disposição para pagar porcaria, tem. Tem gente que não tem disposição para pagar coisa boa. Quer dizer, então o cara paga. Aí daí ele está pagando para quê? Aí ele terminou de pagar o abadá dele, a roupa, né? Abadá não é roupa de macumba não, né, pessoal? Abadá é a fantasia, né? Porque eu fui macumbeiro, eu estou misturando. Quer dizer, abadá é a fantasia. Aí a pessoa, ela paga o abadá. Aí terminou de pagar. Agora eu vou comemorar, que vai começar o carnaval. Eu vou sentar aqui no meu sofá e vou colocar a minha fantasia aqui do lado e vou ficar assistindo o carnaval na televisão. É isso que a pessoa faz? Não, ela pagou o abadá, meu irmão. Ela vai colocar aquela roupa, meu irmão, vão ser 4 dias, 4 noites, que ela vai colar no corpo do caboclo. Aquilo lá, meu irmão, o negócio vai ser sério. Aquilo não vai ter hora para dormir, aquilo não vai ter hora para acordar, aquilo não vai ter hora para beber, não vai saber nem o que vai comer, e vai comer, um dia come um negócio lá, outro dia come outro. Quando vai ver, irmão, chegou lá, pastor, você vê? O cara pegou 4 dias, e o cara pegou lá 5 noites, 5 não sei. Mas o cara tem uma disposição tremenda, irmão. Aí Deus olha e fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou resgatar esse homem. Eu vou resgatar essa mulher. Por quê? O Saulo, o homem que era um cara que pede para encerrar os cristãos, para bater nos cristãos, um cara que se voluntaria. A hora que esse cara pegar a causa de Deus, ele vai arrebentar. E foi o que o Paulo fez. Só que tem gente, irmãos, que o negócio é o seguinte. Está igual o Fluminense que comprou o Ronaldinho. Né? Quer dizer, o cara tem que jogar, né, irmão? O cara tem que jogar, né? Não tenho nada contra o Ronaldinho, não, pelo amor de Deus, né? Para mim, um dos melhores jogadores do mundo. Só que o cara precisa jogar, né? O cara precisa jogar. Pastor, você acha um bom jogador
o Valdívia, eu acho um dos melhores jogadores que eu já vi jogando. Talvez porque eu vi ele jogando tão pouco, né? As poucas vezes que eu vi ele jogar, porque ele só jogava muito pouco. Irmãos, assim tem gente dentro da igreja. Tem um potencial tremendo, mas não quer entrar em campo, o que adianta? O que vai adiantar, né? Pessoa faz, pessoa não sei o quê, que a pessoa... Quer dizer, ele chegou para a figueira, pediu figo. Quando ele chamou Saulo, ele sabia o que o Saulo ia ser na obra. Ele sabia. Quer dizer, o Saulo já pegou, arregaçou a manga, a disposição que o Saulo tinha para servir a lei, não foi nada comparada à disposição que ele teve para servir Jesus. Quer dizer, então eu estou falando hoje com você de disposição, a respeito de disposição. Quer dizer, você vê, ele pediu o figo para a figueira não quis dar, ele abriu mão da figueira. Aquela figueira poderia ter entrado para a história de uma maneira diferente. Como vai ser a sua história? De que jeito vai ser a sua história? Que jeito você quer entrar para a história? Alguém que foi resgatado para Jesus, e desde o dia que você foi resgatado para Jesus, as pessoas começaram a perceber a diferença na sua vida. As pessoas começaram a perceber que você tinha disposição do mundo, mas agora você tem muito mais. Que agora você tem uma maneira diferente, um jeito diferente. Você está em Marcos 11, João 10, 29. Um dia o missionário, numa revista, ele falou assim, gente, não matem os traficantes. Aí teve gente que falou, imagina, onde já se viu o missionário falar isso? Ele falou, gente, não mate os traficantes. Vamos orar para eles se converterem. Irmãos, um cara que tem uma disposição para fazer com a droga o que ele faz, sem medo de morrer. Um cara desse, se ele for levar o evangelho, um cara desse não vai ter medo de morrer não, meu irmão. O cara tá com não sei quantos quilos de cocaína dentro do carro. Um cara desse, se ele se converter de verdade, meu irmão, ele não vai ter medo de levar o evangelho para a China. Ele não vai ter medo de levar o evangelho para um país perseguido. Ele não tem medo de nada. O cara não tem medo. Então, não mata não, vamos orar para ele se converter. Quer dizer, vamos orar para essas pessoas se converterem. Quer dizer, o cidadão ele tem uma ousadia para fazer coisas para o mal. Vamos orar para ele se converter, para ele começar a fazer coisa para o bem. Quer dizer, não é matar. Quer dizer, nós temos que... Então, é isso que o missionário quis dizer. Ele não estava fazendo nunca apologia a alguém que faz algo errado. Mas nós temos que falar de disposição. Quer dizer, aquela pessoa que está no erro, quer dizer, o cara subia o morro, descia o morro, pegava e fazia. Agora, para Deus, o cara se converte. Mas por que não faz mais ainda? Alguns fazem. Alguns fazem, você pode ver, tem uns que se converteram. O cara fala, agora ele quer ficar santo, agora ela quer ficar santa, mas não é, o cara se converteu, ele quer ser usado. Ele quer ser usado, ele quer ser ousado, ele vai e ele faz e tudo mais, e tudo mais. Poxa vida, eu não vou falar que é o exemplo de alguns. Alguns não podem mesmo ficar até meio-dia para poder aprender sobre a Bíblia Sagrada. Tudo bem, mas quantas vezes saía de casa, enquanto não dava meio-dia, 1h da tarde, não ia para casa almoçar, ficava na rua. Ficava na rua. Ficava batendo papo num botequim, ficava batendo papo com um amigo, abria uma cerveja, abria outra e tudo mais. Não ia para casa antes da 1h da tarde. Agora termina o culto, quer sair correndo da igreja. Quer dizer, quer correr, quer chegar em casa e quer não sei o quê. Quer dizer, então, na realidade, irmãos, a nossa disposição para as coisas de Deus, elas não estão iguais às coisas do mundo. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Quer dizer, nós temos que despertar para isso. Vamos lá, João 10, 29. Ele fala aqui, ó, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Quer dizer, ele estava falando das ovelhas, ó, pega lá no 27, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então ele está dizendo aqui, ó,
as ovelhas ouvem a voz, ele diz, ninguém arrebata da minha mão, quer dizer, ninguém pode nos tirar da mão de Deus, ninguém. Quer dizer, você aceitou Jesus, ninguém tira você da mão de Deus, a não ser se você quiser. A não ser se você falar, eu não quero Jesus, eu não quero Deus. Caso contrário, não, ninguém tira você da mão dele. Falou, ninguém. Mas fizeram um trabalho de macumba, pode fazer 10. Fizeram um feitiço, pode fazer feitiço. Ninguém pode arrebatar você da mão de Jesus, ninguém. Porque você foi colocado na mão de Deus. O diabo sabe disso. Ele sabe que uma boa parte, podemos dizer, quase todos que estão na igreja irão para o céu. Ele sabe. Pastor, tem gente que está aqui, que está no pecado. Mas quando a coisa aperta, irmão, o cara, a primeira coisa que ele fala, a não ser se for um negócio muito rápido, alguma coisa no sentido, né? A pessoa falou, não deu tempo para nada. Mas uma boa parte tem ainda aquela coisa de falar assim, poxa, a pessoa fica dentro da igreja, peca, vem, vai, aquela coisa. Aí está lá, com 100 anos, né? Aí chega lá e fala, Jesus, eu queria me arrepender dos meus pecados. Aí vai para o céu, há uma festa no céu, porque quem vive a vida toda com Jesus, no último dia desvia, não vai para o céu. Quem vive a vida toda sem Jesus, no último dia aceita Jesus, vai para o céu. Quem que pode entender isso? Né? O amor de Deus. Ninguém consegue entender o amor de Deus. Mas tudo bem, aquela pessoa a vida toda, ela estava na igreja, ela ficou rejeitando a palavra, aí no último minuto ela foi salva. Foi muito bom, sim. Mas o demônio conseguiu neutralizá-la, né? Ela não foi usada por Deus. Ela poderia ter sido, né? Quer dizer, então ninguém pode arrebatar você de Deus. Mas o diabo, o que ele pode fazer? Ele pode roubar o teu tempo para Deus. É o que ele tem feito. Quer dizer, ele tem roubado o tempo dos cristãos. Uma boa parte dos cristãos hoje não lê mais Bíblia. Lê. Passa o dia todo com aparelhos avançadíssimos na mão, que daria para instalar todo tipo de Bíblia que se pode imaginar. Mas a maioria não lê a Bíblia nos seus aparelhos avançadíssimos. Porque os seus aparelhos avançadíssimos, eles servem para os mais altos joguinhos. Entende? E passa o tempo lá jogando, e joga, se torna um campeão, entra para o ranking dos joguinhos, né? E no mundo espiritual, não mexeu. O diabo está arrebatando essa pessoa da mão de Deus? Não, eu não creio. Não creio que uma pessoa que fica o dia todo na frente de uma televisão, se ela está assistindo algo sadio, algo que edifica, eu não creio que ela vá para o inferno. Uma pessoa que fica no joguinho, eu não creio. Só que o diabo está conseguindo roubar o tempo dela. Tirar o tempo dela. Que ela poderia estar se preparando mais para Deus, que ela poderia estar se preparando mais profissionalmente. Pastor, mas por que profissionalmente? Porque quando você cresce, a igreja cresce, irmão. O diabo está roubando o crescimento das pessoas. Quer dizer, estão fazendo que a pessoa, o mundo virtual, todo campeão no mundo virtual, ele recebe aplausos virtuais. Não existe um campeão no mundo virtual que ganhe alguma coisa, porque aquilo é virtual. Aquilo é virtual. Quer dizer, então, na realidade, eu posso ser um grande campeão no mundo virtual. Só que se eu não trazer para a realidade e entender a minha vida, aquilo não vai adiantar. Quer dizer, então o diabo não pode nos arrebatar da mão de Deus, mas ele pode roubar o nosso tempo. Ele não pode impedir a figueira de nascer, mas ele pode impedir a figueira de dar figo. Quer dizer, então nós temos que começar a acordar para isso. Quer dizer, então, quantas pessoas têm perdido tempo? Tem gente que, se você perguntar quantas Bíblias a pessoa tem em casa, pastor, eu tenho 5 Bíblias em casa. Arruma 4 pessoas e doa. Fica só com uma. Já que não é para ler, fica com uma só. Não é para ler, fica só com uma, doa o resto. Doa para alguém, quem sabe alguém vai ler. Pastor, eu tenho tantas Bíblias, eu tenho não sei o quê, e algum não tem nenhuma. Pega uma pessoa que não tem nenhuma, fala, olha, eu tenho na minha casa, eu tenho 4 Bíblias, como eu não leio, eu vou te dar uma.
né? Tem gente que compra umas bíblias de estudo desse tamanho, sai até assim carregando a Bíblia de estudo. Isso é maravilhoso, mas não vai ler. Não, pastor, eu leio. Você é uma exceção, que a maioria não lê. A maioria comemora que tem tudo lá para poder aprender, para poder estudar, para poder ver. Quer dizer, o diabo tem roubado o tempo das pessoas. Tem roubado. Quer dizer, quando que você vê hoje uma pessoa evangelizando a outra? Você vê, mas está ficando raro. Não evangeliza mais, não para mais para explicar o plano de Deus, para falar de Deus. Ele não pode nos arrebatar da mão de Deus, mas ele vem colocando muitas distrações na nossa vida para a gente poder sair. Você sabia que, às vezes, há pregadores ou irmãos da igreja que são mais torcedores do que o mais fanático torcedor que você pode imaginar? Quer dizer, o cidadão é mais fanático do que o cidadão. Um cara que não tem Jesus, tudo bem. Ele pegar um time para ele idolatrar, eu até concordo. Agora, uma pessoa ter Jesus, idolatrar um time, adorar uma pessoa, idolatrar uma pessoa, quer dizer, a pessoa está fora. Quer dizer, o diabo está conseguindo enganar essa pessoa dentro da igreja. Quer dizer, você vê irmão ofendendo o outro por causa de uma porcaria de um time, no Facebook, na rede social. Quer dizer, o que o diabo está fazendo? Por causa daquele time, ele está ofendendo o outro. Os dois brigam, o evangelho não entra, porque o crente que devia estar pregando para ele, está zombando da cara dele, está falando, quer dizer, o diabo ele arma essa situação para não separar, para poder afastar a pessoa. Ele ficou brigando pelo time, o outro briga pela política, o outro briga pelo partido, o outro briga com os gays, o outro, briga com todo mundo mesmo, porque aí o evangelho não entra. Vai brigando com todo mundo, vai discutir por causa do teu time, por causa do teu partido, por causa da tua posição, vai brigando com todo mundo. É assim que o diabo quer, ele não quer que o evangelho entre. Você pode ver o cidadão, por causa de um time, ele perdeu os amigos. Não, porque foram falar e não sei o quê, vai brigando, quer dizer, vai discutindo, quer dizer, isso que o demônio quer. A hora que você para e fala, peraí, quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso? Eu fui na casa dos meus parentes, fiquei discutindo política. Aí eles falaram que, se for assim, eles querem assim. E eu falei, não, então quero saber de uma coisa. Virei as costas e a gente não se fala mais. Faz 6 meses. Quem ganhou com isso? Quem ganha com isso é o diabo. Quer dizer que você, um homem de Deus, poderia falar de Deus. Você, uma mulher de Deus, poderia falar de Deus. Mas só que você comprou uma outra causa, que não é do evangelho, se você brigasse pelo evangelho dessa maneira, se você discutisse pelo evangelho dessa maneira. O apóstolo Paulo, a mesma disposição que ele tinha para ser Saulo de Tarso, ele foi para o Areópago, um local onde se tinha debates. Ali ele debateu a favor de Deus, ali ele debateu a favor de Jesus. Quer dizer, uma disposição que ele tinha, né? Poxa, irmão, tem gente que lá fora, você pega o currículo do cara lá fora, ele foi um avião. Só que dentro da igreja, ele se contenta em ser um monociclo. O que você vai fazer? Quer dizer, aí fica vivendo da fama do passado, da fama do que era, da fama do que foi e tudo mais. Não, quer dizer, quando nós começamos a entender isso, quer dizer, meu Deus, eu era uma pessoa que eu ficava até tal hora fazendo isso, eu era uma pessoa, e hoje, meu irmão, hoje é assim, hoje é dessa maneira, hoje é desse jeito. Ele diz aqui, ninguém pode arrebatá-los da minha mão, ninguém pode tirar você da mão de Deus, mas ele vai tentar colocar uma tristeza em você, às vezes por causa de um filho, de uma filha, às vezes por causa de um marido, de uma esposa, você sofrer a vida toda. Quer dizer, porque enquanto você ficar sofrendo, você não consegue se levantar, você não consegue se erguer, às vezes até uma batalha. O apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne. Tem gente que diz, pastor, da mesma maneira que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, eu também tenho. Mas, irmãos, se o apóstolo Paulo com o espinho na carne fez o que fez, imagine se ele não tivesse esse espinho na carne aí, né? O problema não é ter o espinho na carne, o problema é fazer as coisas mesmo com o espinho na carne. Quer dizer, é uma batalha, é uma luta. Não tem ninguém aqui que não tenha lutas. Se eu perguntar quem não tem luta aqui, não existe quem não tem luta aqui. Todo mundo tem lutas, todo mundo tem batalhas. Mas você avançar, você ir para frente, você saber que Deus lhe capacitou, que Deus lhe escolheu, que Deus lhe chamou.
Quer dizer, mesmo tendo o espinho na carne. O pessoal fala que o espinho na carne do Paulo era visão. Nada comprova que era visão. Só fala, o Paulo não enxergava direito. Outros falam que o Paulo era baixinho. Outros falam que o Paulo era careca. Outros falam que o Paulo não falava direito. Irmãos, eu não sei qual que era o espinho na carne do Paulo. Eu só sei que ele não parava. Não interessa o que era. Se era uma dor, se era uma batalha, se era uma luta, se era uma alergia, eu não sei o que era, mas ele não parava. Deus chamou Saulo, ele veio, se apresentou, se alistou no exército de Deus e disse, eu estou aqui. E por essa causa ele morreu. Se você tem uma causa que você não morreria por ela, você não tem uma causa verdadeira. Só quem tem uma causa verdadeira que morreria por essa causa. Eu fiquei sabendo, faz 2 semanas, na Síria, um irmão falou para mim, da igreja dele, foram 2 representantes para a Síria, foi a mãe e foi o filho para a Síria. Aí chegou lá, o pessoal na Síria queria que ela negasse Jesus. E ela não negou. Nem ela, nem o filho. Morreram os 2 enforcados. Quer dizer, a igreja chorou, porque os 2 foram daqui para lá, para fazer a obra na Síria. E foram enforcados. Mas, pastor, por que eles foram enforcados? Porque eles tinham uma causa. Porque eles tinham uma causa. Se eles não morressem por essa causa não seria verdadeira. Quer dizer, tem gente que tem uma causa. Ah, pastor, pelo seu time você morreria? Não, não é minha causa. Para mim, irmão, se ganhar, se perder, para mim tanto faz. Pastor, por tal coisa você morreria? Não. Agora, o Evangelho é a minha causa. O Evangelho é a minha causa. A cada dia que passa, nós estamos gastando a nossa vida no Evangelho. Deus não chamou para isso. Deus chamou você para isso, para a gente usar a nossa vida no Evangelho. A pessoa fala, mas 20 anos de igreja, 20 anos atrás eu tinha 30 anos. Tem gente com 30 anos que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Que ela fala, não, agora que eu tenho que aproveitar a minha vida. Tem gente que tem 18 que quer aproveitar a vida, o outro tem 15 que quer aproveitar a vida, todo mundo quer aproveitar a vida. Mas quando Deus fala aqui, ninguém pode me arrebatar, Jesus falou, ninguém tira ele da minha mão, ninguém tira, mas tudo bem, só não tirar da mão não adianta. O demônio tem roubado o nosso tempo, ele tem tirado o tempo da igreja, para não aprender a Bíblia, para não ler a Bíblia. Uma boa parte da igreja nunca leu a Bíblia. Não lê a Bíblia, passa semanas sem ler a Bíblia, sem meditar na palavra, sem saber nada. Por isso que tem pregador aproveitando da pessoa, porque ela não sabe nada da Bíblia, ela não conhece a Bíblia, é enganada facilmente. Vamos lá, Mateus 21, vamos terminar. Mateus capítulo 21, versículo 42, aí a gente vai concluir essa mensagem. Disse-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito. Isso é maravilhoso aos nossos olhos? Porquanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, irmãos, isso aqui que está escrito é muito sério. Quer dizer, ele fala aqui, o reino de Deus será tirado. E vai ser dado para quem? Para quem dá fruto. Quer dizer, quando nós aceitamos Jesus, Deus estabelece para nós um reino. E Ele quer que nós tenhamos esse reino. Mas quantos têm perdido esse reino? Muitos. Por quê? Porque na hora do seu reinado, não tem dado frutos. Quer dizer, quantos não têm perdido? Muitos. Que eram para reinar muito mais. Quer dizer, a igreja levantando a bandeira do Evangelho, crescendo no Evangelho, mas ele diz aqui, no versículo 43, portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. É o que tem acontecido em muitos países. Se o Brasil continuar desse jeito, é o que vai acontecer com o Brasil. Os Estados Unidos, eu não sei se você sabe, os Estados Unidos é praticamente todo evangélico, todo evangélico, é todo gospel, os Estados Unidos é todo evangélico, vai lá, vê onde você consegue encontrar a palavra de Deus ali, você não acha, você não encontra a palavra de Deus, vai encontrar em alguns lugares,
O Brasil hoje está dizendo que a maioria vai ser evangélica. Eu estou preocupado com isso. Porque toda vez que você aumenta a quantidade, você diminui o quê? A qualidade. Quer dizer, hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara sai com a amante, é tudo evangélico. O outro conta mentira, é evangélico. O outro se prostitui, é evangélico. O outro bate na mulher, é evangélico. A mulher bate no marido, é tudo evangélico. O primo está na igreja de um lado, o outro primo do outro. São os dois evangélicos, nenhum conversa com o outro. Ninguém olha para a cara de ninguém. Nós estamos crescendo, vamos crescer, nós vamos chegar lá. Olha a meta, olha a meta. Irmão, que meta? Que meta? Tem gente que se fechar os olhos hoje aqui vai para o inferno hoje. Que meta? Você fazer meta com uma pessoa dessa, comemorar que você está indo para o inferno. Está indo para o inferno, não tem salvação, está vivendo numa mentira tremenda, numa prostituição tremenda, num adultério tremendo. Só Deus sabe o quanto a pessoa se suja quando ela está diante de um computador. Você está colocando ela na estatística, você está colocando ela na meta. E tudo mais um evangélico, irmãos. Ele diz aqui, ele fala a respeito do reinado, ele fala aqui, portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos. Se nós não dermos os frutos, o reinado vai ser tirado. E é duro perder o reinado, não é isso que Deus ele quer. Eu me lembro de uma amiga que foi fazer um intercâmbio. Aí ela foi fazer um intercâmbio, por ser evangélica, ela foi nos Estados Unidos e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero uma família evangélica. Aí arrumaram uma família evangélica para ela fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Só que tem um porém, ela não sabia que essa família evangélica não ia na igreja, né? Ela pegou uma família evangélica que não ia na igreja, irmãos. Ela falou, talvez se eu tivesse pegado uma família que não se dissesse evangélica, eles teriam mais caráter do que aquela turma que eu fiquei na casa deles, por incrível que pareça. Quer dizer, você sabia que o Simpson é evangélico? O Simpson é evangélico, né? Daquele desenho, né? O Bart Simpson lá, os Simpsons são todos evangélicos, né? Você vê a rolaiada que dá lá, né? A confusão que dá lá, eles são todos evangélicos. Quer dizer, nós temos que entender, pessoal, o que está acontecendo no nosso meio. Quer dizer, quando Jesus pediu o figo para aquela figueira, ele sabia que aquela figueira podia dar. Irmãos, ele sabe da capacidade de qualquer um de nós, porque quando ele nos escolheu atrás das malhadas, a gente estava lá atrás das malhadas e ele nos achou. E ele conhece a capacidade de cada um de nós. Amém? Meu Deus, nós estamos iniciando, meu Pai querido, um projeto que partiu do coração do Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz, meu Pai querido, que um homem ficou ferido no meio do caminho, e as feridas dele, meu Pai, eram abertas, e ele estava sofrendo. Meu Deus, primeiro passou um sacerdote que estava muito apressado e ele não pôde parar, Pai. Meu Deus, depois um levita, ele passou e também não pôde parar. Esses dois tinham ministério, Pai, mas estavam muito corridos. Aí, meu Deus, chegou o bom samaritano. Ele parou, olhou para aquele homem e ajudou a curar as suas feridas. Meu Deus, sabemos que muitas vezes centenas e milhares de pessoas estão passando pela igreja, mas às vezes não há alguém que pare e cure as feridas, Pai. Alguém que é capaz, meu Deus, de olhar para um irmão e saber que aquele irmão está com a ferida aberta, dizendo, meu Deus, me ajuda a dar uma palavra de cura para esse irmão, para essa irmã. Oh, meu Deus querido, é uma nova manifestação do poder do Senhor. Meu Deus, o nosso primeiro alvo serão os 100 grupos com 5 pessoas. Meu Deus, já passamos da metade, já estamos, meu Pai, bem avançado. Daqui a pouco chegamos a 100 grupos. Meu Deus, obrigado.
Meu Pai querido, como um dia o Senhor falou com Caim: aonde está o seu irmão? Meu Deus, a resposta do Caim foi a resposta de muitas pessoas hoje que estão há anos dentro da igreja. O que eu tenho a ver com o meu irmão? Por acaso sou eu algum cuidador do meu irmão? Não, Pai. Quando o Senhor nos perguntar de um irmão, se ele realmente fizer parte do grupo, nós vamos ter que saber, Pai, como está esse irmãozinho, como está essa irmãzinha. Meu Deus, eu sei que quando nós estaremos cuidando desses irmãozinhos, dessas irmãzinhas, o Senhor estará cuidando de nós, Pai. O Senhor estará cuidando da nossa família. O Senhor estará cuidando das nossas coisas, Pai. Porque a sua palavra é a verdade. Ela diz que é dando que se recebe. Oh, meu Deus querido, sabemos que alguns, meu Pai querido, estão se voluntariando, estão se oferecendo, dizendo: meu Deus, no que eu puder ser útil, no muito tempo que tem, ou no muito pouco, ou pouco tempo, ou tem muito tempo, ou tem pouco tempo, eu não sei, mas a pessoa está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou na casa do Senhor para dar frutos e dar muito frutos. Meu Deus, a hora que nós, Pai, fizermos o primeiro encontro dessas 500 pessoas que estarão cuidadas, meu Deus, elas cuidadas poderão cuidar de outras 500, outras 500 e outras 500, Pai. Oh, meu Deus, que bom. Muito obrigado. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, obrigado por me ajudar, por colocar uma coragem em mim para cumprir os principais mandamentos: amar o Senhor sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você é meu próximo. Você é meu próximo. Você é meu próximo. Você é minha próxima, viu, irmã? Glória a Deus, também é meu próximo, viu? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Isso.